Vamos para mais uma etapa do curso. Hoje o foco é mais em manipulação de texto, porque, como eu disse nas outras aulas, boa parte do que a gente faz é tratamento de dados. E muitos desses dados vêm de forma não estruturada ou está faltando alguma correção. Quando a gente já pega uma base de dados prontinha, sem precisar fazer nenhum ajuste nem nada, no máximo uma transformação de variável, ok. Inclusive, essa é uma pergunta que eu faço quando me contratam para fazer alguma análise. A base de dados está pronta? Aí a pessoa diz sim, eu disse, mas pronta, eu não preciso fazer mais nenhuma alteração? E às vezes as pessoas acham que tem uma base de dados pronta porque tem um arquivo em formato tabular, né? Esse formato parecido com Excel, linhas e colunas, esse formato do data frame que aprendemos ontem. Mas nem sempre isso é verdade. Então, requer transformações de variável, adequação, padronização. E boa parte disso a gente faz utilizando funções referentes a texto, para depois ou transformar em numérico ou transformar em data, formato de data, ou no formato fator, para quem precisa usar como fator, enfim, qualquer transformação a posteriori. Ontem fizemos um exercício criando como é que chama? Criando um projeto através do RStudio. Hoje não vou fazer isso. Vou lá na pasta que a gente já tem, que é a pasta que vocês baixaram. Vou na aula 3 e lá já tem um script. Quando eu abrir esse script, observe como o RStudio está fechado. Quando eu carregar esse script, ele já vai abrir neste ambiente. Aprenda R, aula 3. Sim. Eu não preciso necessariamente abrir um projeto para ser organizado. Se eu organizo meu script de tal forma que, numa lógica de projeto, eu não preciso estar sempre criando um projeto para organizar minhas atividades. Embora seja interessante. Então aqui, ó, tópicos, aula 3, vai carregar o meu R, estúdio. E se a gente fizer aqui um getWD, estamos trabalhando em C, User, Denison Desktop, Aprenda R, aula 3. Viram que ele consegue entender qual é o ambiente que ele vai trabalhar, ou seja, ele já prepara o RStudio para esse ambiente. Inclusive tem um script aqui, alguma coisa tem da aula que eu não tinha, início da aula passada. Deixa eu fechar ele aqui. Então ele já carrega o script e todo o ambiente. Aula 3, dados. Compreenderam? Conseguiram fazer isso? A gente está na aula 3, por isso que eu abri direto da parte da aula 3. Você pode fechar todo o RStudio e lá no aula 3, que já tem uma parte a dados, e aí ele já consegue carregar todo o ambiente. Eu usei o getWD só para mostrar que de fato estávamos trabalhando. Embora aqui, ó, no RStudio, na barra console, diz a versão do R que a gente está trabalhando e o ambiente. C use dentro do desktop, aprenda R, aula 3. É o ambiente que aqui no console, nessa partezinha inferior, ele mostra aqui qual é o ambiente, que é a mesma coisa que fazer o getWD, que é mostrar onde está o trabalhando, né? Então, essa é uma outra forma de trabalhar com R.
ter um script dentro de uma pasta e ele já carrega aquele ambiente ali como o ambiente de trabalho. Como dito, nosso Elder pode falar. Você pode baixar a pasta completa da aula 3. Tá lá no Drive. Ah, tranquilo, tranquilo. Então, como eu disse, vamos trabalhar com textos. Vou dar um grau aqui no ventilador, o negócio já. Marcel, como é muito frio, já está esquentando tudo aqui. Vamos trabalhar com texto. Mas antes, vamos ver uma coisa que a gente não tinha visto até então, apesar de eu ter falado sobre ele, que são os fatores. Por exemplo, sexo. E eu digo que sexo vai receber um vetor com esses iniciais de sexo. Quando eu executo isso aqui, se eu olho a classe, está caractere. Como é que eu faço para transformar isso em fator? Ou criar em fator? Se for para transformar, poderia fazer simplesmente sexo igual a aspecto de sexo. Estou utilizando a classe de novo. A classe sexo. Agora já temos fator. Agora veja como é que ele visualiza lá no console. É exibido no console. Eu tenho sexo, tem FF e tenho levels. O primeiro level é o F, o segundo level o segundo nível é o M. Ele sempre ordena por padrão os níveis em ordem alfabética. Ou seja, se a gente coloca isso aqui na regressão, o sexo de referência seria o feminino, né? E não o masculino. Seria, nesse caso aqui, 0 e 1, né? 0 o feminino e 1 o masculino. Mas suponha que eu não quero transformar, eu quero criar. Para isso, eu poderia fazer sexo, fator. E aqui eu posso botar esse vetor aqui dentro. E pode ser o seguinte. Pode ter um detalhe. Aqui eu tenho um argumento chamado levels. E eu posso botar dentro dele qual vai ser a ordem dos meus levels. Por padrão seria feminino, mas vamos inverter só para visualizar masculino e feminino. Então será nessa ordem que eu atribuo aqui no levels. Se a gente exibe sexo agora, veja que o levels é M e F e não F e M como era anteriormente. Então a forma de mudar a ordem dos níveis é criando a partir da própria variável fator, ou da função fator. Dentro da função fator, a gente tem um argumento levels e a gente coloca um de cada nível na ordem que a gente deseja, né? Escrito da mesma forma. Se a gente escrever diferente, ele deve dar ele dá, no caso aqui não deu nenhum ordem, nenhum erro, mas o que é que ele criou? NA nos outros níveis. Ele não existe o FE. Então, não tem que ser escrito da mesma forma para que ele possa criar a variável da forma adequada. Essa é a questão do fator. Veja que a gente não cria aqui uma numeração que a gente criaria lá no Stata, no SPSS, mas essa numeração está lá por trás.
Se eu transformo esse levels, vou botar esse 2. Vou botar aqui, as numérica do sexo. Então, S2 vai ser 1, ou seja, ele começa a contar do 1, 1 e 2. Ele não começa a contar do 0. Então, masculina é 1 e feminino é o segundo nível. E assim por diante. Helder, vou te falar. Manda aí. Deixa eu descompartilhar a minha, né? Isso, meu, foi tudo. Deixa eu ver onde é essa opção. Pronto, olha só. Na sua barra superior aí onde tem Tools, tem abaixo dele Add-ins. Do lado tem um quadradozinho. Clica aí. Show Panels. Show Wall Panels. A primeira opção. Pronto. Aí a primeira sim. Aí depois a gente transforma. Isso. Isso. Nada. Ah, quando você for. Ah, porque a gente não criou um data frame, né? A gente criou só um vetor, né? Viu? Por isso que ele dá de. Quando você faz isso, né? Não é isso aqui que você está visualizando? Pronto. Isso aqui é porque não é um data frame, né? É só um vetor com um sexo, né? Agora veja, se a gente pegasse isso daqui, que é um texto, e colocasse num AS numeric, ele vai transformar tudo em NA, né? Porque é texto. Então ele disse, não, eu não estou identificando nenhum número aí. É diferente do fator. Porque o fator tem um número por trás. Então ele vai lá e recupera o número que está por trás desse fator, quando eu digo AS numeric. Ok? Compreendida essa ideia de fator, mas recomendação minha de quem tem muita prática com manipulação de dados, evitem fator. Só use e utilizem fator quando realmente for necessário. Deixe tudo se é texto, deixe na categoria de base texto, porque aí depois manipula, faz fator, faz o que quiser. Agora, se eu estou utilizando um modelo, por exemplo, lá de regressões ordinais, eu preciso determinar os fatores com precisão, né? Quem é quem, qual é a ordem, né, que vai ser obedecida dos fatores. Aí isso faz diferença. Mas se eu não estou fazendo isso, mantenhamos calma, mantém no formato caractere, que é, que é uma forma mais ampla de trabalhar, né? Então, uma forma mais genérica. Então vamos lá. Vamos criar aqui um primeiro vetor de texto para dar prosseguimento a essa aula.
suponhamos um seguinte, eu vou chamar ele de texto mesmo. Ah, perdão. Existe várias formas de trabalhar com texto no R, a partir do R base mesmo, mas antes disso, deixa eu até apagar isso aqui para não dar erro. Antes disso, vamos instalar um pacote que é lá da família do Tidyverse, que é o Stringer. Install package Stringer. Tá certo? Eu tô achando que tá errado. Ah, porque eu li em português, né? Stringer. Então vamos instalar esse pacote. Ctrl Enter aí depois de escrever. Pronto, já instalou aqui. Posso deixar comentário que eu não preciso instalar mais novamente. E carrego ele na minha memória com o library. String. Com isso, a gente já vai ter acesso a um conjunto de funções padronizadas de fazer manipulação de texto que pelo RBase a gente consegue, mas não existe bem um padrão, uma lógica. Aqui a gente já vai mais para uma ideia de gramática, começa a obedecer sempre a mesma ordem de argumentos, tal. Isso faz diferença em termos de produtividade. Antes da gente continuar, eu vou para uma dica aqui rápida. Isso dá tempo, inclusive. Deixa eu botar aqui do ladinho enquanto vocês copiam. E vou catar lá no Google um negócio chamado Sheet DR. Um camarada chamado Hadlowicz, que é o camarada que é o cabeça do RStudio e Data Science hoje no mundo, e quase que dono de fez, aliás, né? Dono não, né? O desenvolvedor de boa parte desses pacotes que utilizamos, ele criou essa ideia aqui. Aliás, eu não sei exatamente se ele criou a ideia, mas ele utiliza essa ideia aqui, que é esses arquivos resumos dos pacotes. Por exemplo, aqui vou pegar o próprio pacote que a gente vai trabalhar. Tidyverse, isso aqui é o Stringer, isso aqui. Deixa eu fazer o download aqui. Deixa eu dar um grauzinho, né? Então, basicamente, esses PDFs, os cheat sheet, eles são uma forma resumida do pacote, assim, de termos de instruções, né? Então, ó, tem uma função srdetect que recebe uma string, recebe um padrão aqui que a gente vai aprender daqui a pouco como funciona essa ideia do padrão aqui, expressões regulares em especial. Tem aqui o str start e cada um ele vai dizer através de ilustrações o que é que está sendo feito. Str sub, str replace, to low, to up, to title. Ó, o to up, to low deixa tudo minúsculo. To up deixa tudo maiúsculo. O title a primeira letra de cada palavra maiúscula. E assim o tá, eu só fui rolando aqui. Eu fui só rolando a página. Eu catei no Google só o cheat sheet, mas dava para pesquisar diretamente, né?
o string, mas eu fui só rolando mesmo. Então, deploy para análise, para transformação de dados, que a gente não vai estar utilizando aqui. O TID, o read XL, o read R, ó. E o string, está logo aqui abaixo. Aí eu fiz o download dele. Já, se mandar um Ctrl F aí, já acha ele. Então, aqui tem algumas, inclusive algumas expressões regulares. Vamos, deixa eu diminuir aqui o zoom. Aqui, ó. Já tem algumas expressões regulares que vamos daqui a pouco mexer com elas. E por que utilizar elas assim? É uma facilidade de vida. Inclusive algumas ofertas de emprego ou trabalho pergunta se o analista tem experiência com expressões regulares. Porque isso faz grande diferença quando a gente está fazendo análise de dados, e principalmente de dados não estruturados que precisamos estruturar. Ok até aqui? Hum, então, vamos lá, né? Então, instalamos o string, carregamos o string. Por enquanto não vamos usar nenhuma função dele. Vamos criar logo primeiro o nosso vetor. Vou criar aqui criar um texto normal. Vou nem botar dentro do C. Vou dizer o seguinte. Vamos lá. Opa, apertei alguma coisa que nem sei o que foi. Tem um negócio aqui meio. Hoje são 6/4/2022. Tá. E temos o texto. Se a gente usar aquela função anterior que já vimos que é o length, para ver o tamanho do vetor, texto. A gente vai, ó, o vetor é tamanho 1. E de fato, o vetor é tamanho 1, porque eu só criei um elemento que é essa frase. Mas se eu usar essa função aqui, strlength, no meu vetor tenho 40 caracteres, isso considerando os espaços, vírgulas e caracteres especiais. Então eu tenho 40 caracteres. A barra, o espaço, vírgula e tudo. Esse já é uma função aqui, já do pacote string. Todas as funções do pacote string começam com o prefixo str, underline alguma coisa. Mas, e se fosse para construir um vetor com texto? Seria da mesma coisa que a gente vem fazendo antes. Só que aqui eu vou botar um combine. E vamos construir aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Tivemos aula dia 4, vírgula, dia 5. Deixa eu ver se coloco mais alguma informação aqui. Tem a data. Vou botar outra informação aqui dentro. Apresentação. Vou colocar aqui.
abrindo arquivos. E aqui, trabalhando com texto. Tempo para vocês escreverem aí. Fui lá no chat. Olha lá. Mandei o. Mandei aí o nosso vetor. Então, nosso vetor agora tem o quê? 3 elementos. A gente utiliza lá o length, temos 3. E se a gente utiliza o STF length, a gente tem 54 no primeiro item, 57 no segundo, 63 no terceiro. Ou seja, no terceiro elemento a gente tem 63 caracteres, no segundo 57 e no primeiro 54. Agora, imagine que a gente tem carregado essa informação de algum outro lugar. E a gente precisa transformar isso numa base de dados. A gente tem pelo menos aí 3 variáveis, que são o nome do curso, a data da aula e o conteúdo. Não é isso? Vamos começar a fazer nossas primeiras manipulações. Vamos partir desse vetor. Aqui eu tenho uma mistura de letra maiúscula, minúsculas e suponha que eu quero fazer uma análise depois, então deixar padronizado é sempre melhor. Então eu vou dizer aqui, ó, para ficar diferente, vou chamar de texto 2. STR pulou para minúsculo, né? De quem? Do próprio texto. Então, texto 2 agora é aprenda R ou morra tentando, sendo que tudo em minúsculo. Transformando para minúsculo. Se fosse para maiúsculo, seria a mesma coisa. Vou manter aqui, só que vou mudar o nome do objeto para a gente ter as diferenças. Texto str então tudo maiúsculo. Agora, vamos supor que a gente quer quebrar cada para cada elemento desse a partir da vírgula. Ó, onde é a vírgula, eu quero que faça uma quebra, eu quero que faça um corte. Porque eu já identifiquei aqui tem um padrão. Qual é o padrão? Primeiro é o nome do, do curso, depois é a data da aula, depois o conteúdo da aula. Então já tem um padrão. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui de texto 4. Vou dizer assim, ó, str split, underline split. Quem é que ele vai fazer o split? A string qual é? Eu vou pegar o texto original. Texto. E qual vai ser o padrão? Qual vai ser a expressão regular? Nesse caso aqui vai ser só a vírgula. Porque eu estou identificando que existe uma vírgula aqui. Estão todos na mesma ordem. E então eu posso considerar a vírgula como esse elemento de quebra, né? Quando eu executo isso, o que é que vai acontecer? O texto 4 será, só um minuto,
Classe. De qual classe? É uma classe que ainda não vimos aqui, que é a classe lista. Tainara, vou te falar. Tainara. Então, enquanto ela não se decide. Ah, tranquilo. Então, o que é que. Agora que a gente já tem uma dica, Karen. Tem que, tem que selecionar o. Você pode selecionar o objeto e dar Ctrl Enter. Vai. É, vamos compartilhar a tela para a gente ver. Tá, é porque você selecionou todo o comando aí. Agora, se você selecione só o termo texto 4, entendeu? Que aí você estava sempre executando o comando. Né? É a mesma coisa que você. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Pronto, vamos lá. Eu quando eu seleciono aqui só o nome do objeto, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Texto 4 e executar. Ou direto no console. Deixa eu botar isso aqui. Texto 4 também a mesma coisa. Então vamos lá, né? Funciona que é porque é uma lista, né? Então a lista é um dos objetos mais complexos que tem no R. Porque a lista, você pode guardar dentro de uma lista um vetor, vários vetores, um data frame, outra lista dentro. Você pode botar, inclusive, na lista junto tudo isso. Um vetor, um data frame, uma lista. Isso aí, imagine que seja um grande armazém, que eu posso colocar tudo dentro. Então, ela é bem complexa. Mas aqui não vamos, diante do que é um curso mais curto, do que eu normalmente faço, vamos ser mais um pouco mais pragmático. Mas vamos ter ideia aqui de como funciona a partir desse objeto, o texto 4. Quando a gente foi fazer o subset de um vetor, conchete. O subset de um data frame, conchete com vírgula, que é bidimensional, colunas e linhas. Aqui, o nosso console já dá uma dica. São dois conchetes para acessar uma lista e depois o vetor, né? Então, cada dos conchetes desse é uma sublista. Então, na verdade, eu tenho lista 1, lista 2, lista 3. Então, na verdade, ele criou três listas para a gente. Uma referente a cada frase. Então, vamos pensar, fazer uma coisa bem artesanal aqui para a gente entender essa lógica. Vamos criar um vetor chamado nome do curso. Nome curso. Que aqui é o mesmo para todos, mas vamos supor que não fosse. Então, eu teria que acessar texto. Isso é bem manual, gente. Tem uma forma mais. Então, dois conchetes. A primeira lista é o número 1. Se eu faço só isso, eu estou selecionando apenas texto, conchete 1. Ele me traz o primeiro vetor aqui, que tem três elementos dentro do vetor. E eu quero, dessa lista, qual, qual vetor? Qual elemento do vetor? Eu quero o primeiro, que é o nome do curso. Então, acesso à lista
e acesso o vetor. Vamos botar isso aqui dentro de um combine. E vamos colocar todos o nome de curso dentro desse vetor que estamos criando, dessa forma artesanal. Qual é o outro? O outro está onde? Está na segunda lista, mas continua na primeira posição. Porque existe neste caso específico, existe uma regra. O nome do curso está sempre na primeira posição do vetor. Então, eu estou acessando a lista 2, que tem um vetor, e eu quero o primeiro elemento desse negócio. E a mesma coisa para o terceiro. Dentro, se tivesse 100 e eu tivesse que realmente fazer desta forma, a gente utilizaria um controle de fluxo, que é um for, uma coisa do tipo. Um while. Bem, while, né? Se eu executo isso daqui, eu tenho o quê? Agora um vetor com os 3 nomes do curso. Dos 3 cursos. Suponho que sejam 3 cursos diferentes. Agora vamos repetir a mesma tarefa para quem? Para a data. Data. Só botar nome data mesmo. A data está em qual posição? Está na segunda. Foi? 2. Vamos lá. Então, basicamente, o que eu vou alterar aqui só o que está dentro do último concheite, que é o acesso ao vetor, que é a seção da lista, a gente acessa com 2 conchetes. Feito isso, já temos todas as datas. Já está copiado. Agora vamos fazer isso com o quê? Com conteúdo. O conteúdo está na posição 3. Opa, aqui continua lista 2, na posição 3 do vetor em questão. Só faço isso. Eu tenho os 3 conteúdos. E posso agora, esse modo artesanal de manipular dados aqui é só para a gente ir conhecendo um passo a passo de fazer essas coisas. Vou criar aqui um objeto chamado dados, que vai ser um data frame, data.frame, que vai ter nome do curso, e vai ter a data, e vai ter o conteúdo. Se eu executo isso aqui e dou um view dados, eu tenho agora a prenda R, tenho a data e tenho o conteúdo. Acompanhar até aqui? Exato. Exato. Veio de um. Exato. Eu pego uma coisa que é um dado não estruturado, né? Um texto, e eu digo, não, mas aqui existe algum padrão. Vamos construir a base de dados? Vamos extrair as informações e construir a base de dados? Foi o que foi feito aqui. Mas eu posso também usar o pacote string já na base de dados. Por exemplo, na nossa variável aí, conteúdo, tem um espaço no início. Esse espaço no início não nos serve, né? Então eu posso fazer o seguinte. Na nossa variável conteúdo, em cada conteúdo tem um espaço no início, que foi o resto do que sobrou lá do split, né? Que o split cortou na vírgula e logo depois da vírgula tem espaço. Então tem espaço aqui e tem espaço na data. Só que se a gente fosse manipular a data como data, esse espaço ia dar erro.
E aqui o texto podia ser que eu tivesse, também não fosse necessário o espaço no início ou no fim da frase. E a gente pega muito isso, principalmente quando é dado digitado em Excel. A gente começa a construir lá, digitar CPF, aí dá um espaço no início, dá um espaço no final. Aí quando você vai lá, depois tá uma bagunça, você não tem um padrão porque tem espaços. Então, a forma de retirar isso de forma muito simples, ó, se eu pegar aqui, ó, dados, data, né? Dados, data, tem um espaço aqui, ó. Mas esse espaço não só é inútil, como também armazena espaço desnecessariamente, mas também é inútil para eu fazer qualquer manipulação com a data. Se eu quiser, por exemplo, criar uma variável. Exato. Se eu quiser criar uma variável com a quantidade de dias, o cálculo entre datas, eu preciso transformar isso aqui no formato de fato de data. Se fosse um número, é, não fosse uma data, fosse 4, esse espaço ia transformar em texto. Se eu tiro o espaço e depois boto mais numérico nele, aí funciona adequadamente. E aqui eu posso. Pronto. Uma forma simples é fazer isso aqui, ó. str trim. O trim, por padrão, ele diz nos dois lados, retira espaços dos dois lados. Mas eu poderia botar o argumento side, e dizer left or right. Mas por padrão ele já é os dois lados, né? O both. Então eu preciso botar aqui só dados, que é a data. Com isso, a nossa data agora já está sem espaço. O str string. Posso repetir a mesma manipulação para conteúdo. Conteúdo. Opa, para conteúdo. Mas vamos supor que é o seguinte, ó, veja que no nome curso, começa com letra maiúscula. E eu queria que o meu conteúdo também iniciasse com letra maiúscula. Só que, no lugar de eu posso fazer isso aqui novamente, ó, só que aqui lugar str title, né? Ah, to title. Posso fazer isso. E aqui, ó, aí já está o meu conteúdo iniciando com letra. Aí, inclusive, não era title, era sentence que eu queria, que era só o início. Sentence. Era só a primeira letra. Tá agora. Só trabalho, só o T, só o A e só o A maiúsculo. Essa é uma forma, mas imagine a gente fosse fazer várias manipulações de textos no mesmo vetor, na mesma variável. Eu poderia utilizar um negócio chamado pipe. Eu vou comentar isso aqui. Vou executar aqui dados de novo. Vou executar dados, datatrim de novo. Para manter lá a nossa variável como estava originalmente. Com espaço na frente e tudo minúsculo. Com o pipe, eu poderia fazer assim, ó. Dados. Aqui a pouco eu explico o que é esse danado. str trim. Dado. Até agora tudo igual. Depois eu digo assim, ó. Porcentagem, porcentagem, maior, maior que no meio, e digo str to sentence. O que é o pipe? O pipe é um duto. Então,
ele aplica a função, o resultado da função anterior no primeiro argumento por padrão da próxima função. Por isso que o TDVS ele ganhou popularidade, porque o TDVS padronizou as funções do R para que os principais argumentos seja sempre o primeiro. E qual o primeiro argumento de toda função do string? O texto que vai ser alterado. Então, a alteração daqui, que é retirar os espaços, já é canalizada para a próxima função. Com isso, eu não preciso estar escrevendo tanto data, conteúdo, só uma vez. E, inclusive aqui eu posso dar um Enter. Vou botar um espaço só para deixar organizado. Mas ele sabe que a próxima, o resultado disso aqui vai ser jogado aqui dentro. Se eu tivesse outra função, um str, str, só, pronto, length, que seria a contagem, né? Ele tira os espaços, forma minúsculo, depois conta. Então ele vai sempre aplicar a função, o resultado anterior na próxima função. Deixa eu retirar isso aqui, que não é de interesse. Quando eu executo, então, de uma tacada só, ele já retirou o espaço e colocou maiúsculo a primeira letra. Entenderam a lógica do pipe? Exatamente. Então, primeiro ele está fazendo o str_twin, tirando os espaços, pegando o resultado, jogando na próxima função. Se tiver mais de um, ele vai fazer até a última função. E aí eu consigo tratar todo o minha variável, o meu vetor de uma vez só, né? Então, o bacana do pipe é isso. O negócio é tão bacana que o R criou um pipe nativo. Eu não vou ensinar, porque parece muito com ele é assim. Opa, pipe nativo é assim. Mas vamos continuar com o pipe. Esse pipe aí, na verdade, não era um pacote string, era um pacote chamado Magritte. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas tem coisas bacanas no. Deixa eu executar aqui do zero. Deixa eu substituir este pipe por esse. E supostamente teria que dar o mesmo resultado, que é o nativo. Deu, funciona. Ele está com pouco tempo, acho que está com uma ou duas versões do R que ele foi implementado, né? Pipe nativo. Esse aqui é o pipe do Magritte. O pipe do Magritte, que está incorporado dentro do Stringer. Isso aqui é bônus, vamos dizer assim, da manipulação de dados. Então já temos aqui o nosso banco de dados organizado, né? Mas suponha que eu quero criar eu tenho uma data completa, mas eu quero criar uma variável mês. No mês não está variando. Vamos pegar dia. Eu poderia utilizar funções de um pacote bem interessante que eu não vou instalar agora, mas vou deixar ele aqui, que é o LubDate. Ele também é dessa família do TDVS e tem várias funções legais para manipular datas. Mas aqui, continuando com o string, vamos dizer que eu quero criar uma variável dia a partir dos dia utilizando o pacote string. Então, dia aqui está padronizado. São os dois primeiros elementos do, de cada linha, né? Na linha 1, na linha parará, os dois primeiros elementos. Então, posso dizer assim, ó, str sub de quem? De dados, data, do primeiro elemento
até o segundo elemento. Segundo caractere, né? Melhor falando. Então, dia já foi criado aqui 04, 05, 06, que é exatamente o primeiro caractere, o segundo caractere de cada linha. Compreenderam? Tá, underline curso. Tá, aqui. Deixa eu dar um enter aqui para facilitar a visualização. Já viu? Nada. 1 e 2 é o primeiro e segundo caractere. Até, né? Até o segundo. Se fosse. É, do primeiro ao segundo. 4 ou 5. 5. 5. Até de 1 a 5. E aí eu tenho. Isso. Ah, eu quero o ano. Deixa eu. Vamos fazer todas elas. 2. Aí. Karen quer falar? Pode falar. Tem que estar desta forma aqui, ó. Texto split. Texto 4 vai receber o str split de texto, vírgula entre aspas, que é o elemento que vai ser considerado como ponto de corte. Depois é que a gente vai para isso aqui, porque quando a gente faz o str split, por padrão ele cria uma lista que é o cada item do vetor, né? Manualmente, manualmente. Conchete, conchete. Pronto. Aí aqui, no caso aqui seria mês, né? Por que eu desprezei o 3? Porque o 3 é a barra, né? O terceiro elemento é a barra. Então, dia, mês, ano. Ano é, tem 5, 6, 7 a 10. Viu dados? Então tem ó, dia, mês e ano. Tudo usando o pacote string sem precisar utilizar o loop date, né? Embora, dependendo do que a gente precise, talvez o loop date seja interessante. Até aqui, ok? Agora, vamos pegar esse para não ter muito trabalho. Vamos pegar esse vetor texto. Deixa eu copiar ele aqui. Serve. Pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui já é um data frame, esses dados. Pode. Pode, pode porque ele não vai estar lá no formato data frame. Quando você carrega, ele está no formato compatível já. Ele já transforma a um formato compatível, um dado do Excel, né? Aí, se tiver como fator, você vai fazer um AS caractere naquela variável, entendeu?
Pronto. Eu tô bagunçando aqui. Eu peguei aquele. Não, tranquilo. Tranquilo, mas sua dúvida pode ser de mais alguém. E esse negócio de data no Excel é sempre muito complicado. Inclusive, teve um erro, eu acho que de Covid, logo no início, que estavam utilizando o Excel para armazenar os dados e deu uma bagunça. É, ó, os dados mesmo que eu analisei de Covid, quando eu estava no observatório, tinha gente com Covid lá em 1900 e alguma coisa. Tem uns precursores aí, assim como tinha gente em 2030 com Covid. Vou fazer aqui, vou chamar ele de novo. O que é que eu fiz aqui, gente? Peguei aquele vetor original, manda ver. Tá, vamos voltar. Deixa eu abrir aqui o nosso banco de dados, né? Na data, o primeiro elemento da data, um e 2 e o segundo, corresponde ao dia. O 4 e o 5 correspondem ao mês. Do 7, do sétimo elemento, do sétimo caractere até o 10º caractere corresponde à data, ao ano. E, e aqui desprezando as barras, né? Então, por isso que str sub, que é recortar, então recorte. Ele está dizendo assim, ó, vá lá em dados, data, recorte do primeiro elemento até o segundo. Depois, cria uma nova variável chamada mês, cortando de data do quarto elemento ao quinto elemento, do quarto caractere ao quinto caractere. Do dados, data, do sétimo ao 10º corresponde a ano, ok? Se a gente estivesse criando um vetor, mas dentro da função, vamos lá, pedir um help na função. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Dentro da função, o primeiro argumento é string, é o texto. O segundo elemento é onde inicia o corte. E o segundo elemento, não, o segundo argumento. E o segundo argumento é onde termina o corte. Então, por isso que eu não boto o dois pontos como até. Porque eu estou dentro de uma função. E aí eu tenho que obedecer como a função foi construída. Não, nada. Uh, tá. Aí aqui a gente tem aqui esse formato mais bagunçado. Nesse formato mais bagunçado, se a gente fizer um split como a gente fez, não vai funcionar bem, porque eu não vou ter aquela ordem, eu não posso sequenciar. Porque daquela forma, apesar que a gente ter feito manual, mas a gente poderia automatizar. Aqui para automatizar seria mais complicado. Agora imagine isso com 1000, 30.000, 100.000 linhas e o texto está lá todo bagunçado. Vamos supor que para esse exercício aqui, eu não quero as outras informações, eu só quero a data, para facilitar aqui o entendimento. E eu quero extrair a data, eu quero que salve num vetor onde eu tenho o início de curso, o dia de curso, para cada linha. Vou chamar ela aqui dia aula. Vou fazer o seguinte, ó, str extract wall, você extraia todos que aparecer no padrão que eu vou determinar. Texto novo, né? E quem eu vou extrair. Eu preciso extrair, mas se eu colocar aqui, por exemplo, extraia 4 do 4, 4 do 4, 2022. Ele vai extrair apenas uma vez
porque só tem uma vez. Nos outros é zero, não existe. Mas e eu vou ter o trabalho de identificar todas as datas, porque se eu tenho o trabalho de identificar todas as datas, já jogo isso numa coluna no Excel ou coisa do tipo. Não, eu preciso criar uma expressão regular. Voltando aqui para o nosso. Uma das expressões regulares é o digit, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se foi assim. Foi assim? É dentro, ao contrário. Isso aqui eu sempre confundo a ordem. Conchete, eu vou dizer digit. Então, onde tiver o numérico, ele vai buscar. Se eu executo do jeito que está aqui, ó, de aula, ele vai dizer, ó, ele trouxe, eu tenho 04040002, mas ainda não é assim que a gente quer. A gente quer a data como ela está formatada lá. E como ela está formatada lá? Ela tem dois dígitos, ela tem uma barra, mais dois dígitos, mais quatro dígitos. Quatro. Daqui a pouco eu ensino como simplificar isso. Então, é esse o padrão da data. Se eu executo isso aqui, eu tenho agora todas as datas. Ok? Compreender a noção de expressão regular? A noção. Deixa só eu simplificar aqui, que existe uma forma de simplificar. Isso é bom, esse então funcionou assim e alegre. Se eu boto aqui umas chaves, eu posso dizer. Só um minuto, Paulo. Eu posso dizer o seguinte: quantas vezes, aliás, antes da barra, né? Quantas vezes eu preciso do dígito em sequência, juntinho, coladinho? Duas vezes para dia, duas vezes para meses e quatro vezes para o ano. Então, eu já tenho aqui o dia da aula, ok? Ah, Dentes, mas está na lista. Eu não quero uma lista porque eu sei que isso vai ser um vetor e já está na mesma ordem. Depois só vou imputar direto na minha base de dados. Eu não quero problema. Então eu posso fazer o seguinte: pipe unlist, ou seja, tire da lista. Com isso, eu já tenho um vetor de dia aula. Espera aí, ó. Volto já. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Porque o resultado do extract não é uma lista. Eu disse, eu não quero lista, eu quero um vetor. Porque eu sei que a informação que eu estou extraindo, ela é, ela pode ser organizada de forma de um vetor sequencial, porque vai dar certinho para o que eu quero. Aí eu coloco o quê? Faço um list. Ou seja, eu retiro da lista e ele me retorna como um vetor simples. Ok? E eu poderia fazer, eu vou ter aqui dia aula. Mas se eu não, mas apesar de eu decidir a aula, mas eu só recuperei o quê? A, a data por inteiro, né? Mas eu poderia imitar isso daí, trazendo só o dia, né? Mas entenderam a lógica aqui do
da expressão regular, é que eu consigo, com a expressão regular, buscar a informação independente de onde ela esteja no texto. Eu não preciso saber a posição exata, diferente do que a gente fez aqui com o sub. Com o sub, a gente precisava da localização exata. Com uma expressão regular, eu não preciso saber a localização exata. Inclusive, por isso que eu mudei aqui o texto e embaralhei aqui a informação. Porque, independente de onde ela estiver, ela sabe que no primeiro elemento do vetor tem uma data, no segundo tem outra, no terceiro tem outra. Estão em posições diferentes, são datas diferentes, mas eu quero essa informação para estruturar o meu dado. Isso acontece muito quando a gente está fazendo leitura de abstract, leitura de resumo de lei, resumo de tudo. Não existe muito um padrão para algumas coisas. Sim, posso. Aham, pode. Entendeu? Por exemplo, CPF. Vamos lá, vou criar um CPF aqui. CPF. Vai ter o seguinte: vou criar um CPF aleatório aqui. Traço. Um banco de dados real, isso aqui é muito comum. Ah, tá, deixa eu botar aqui. Ah, ah, vamos supor que esse está no formato certo. Em geral, a gente quer utilizar o CPF como ID, né? Para alguma coisa. Deixa eu até repetir um aqui. Deixa eu repetir isso aqui. Até repetir aqui. Deixar um diferente. Então, se, se eu quero utilizar isso aqui como identificação para alguma coisa, se eu fizer um teste lógico aqui, por exemplo, CPF 1 é igual a CPF 2, ele vai dizer que não, né? Porque o primeiro está faltando zero, né? O primeiro está faltando zero. Eu digo, mas eu quero que esteja padronizado em um único formato, porque para mim vai ser importante para identificar os sujeitos, inclusive comparar. Quero saber, por exemplo, o réu tem quantos processos? Se o CPF dele está escrito de várias formas, isso vai dificultar. Isso aqui é um teste lógico. Vou deixar ele aqui. Agora, eu posso fazer o seguinte. No CPF, eu vou dizer o seguinte. Retira pontos e traços. Então, no CPF, eu vou fazer str remove wall, porque eu quero todos os pontos, todo traço. A diferença das duas funções entre str remove e remove wall é que o remove só vai eliminar o primeiro que ele encontrar. O all ainda são todos. Então, o que é que ele vai remover? De onde ele vai remover? Do próprio CPF. E o que é que ele vai remover? Ponto. Só que ponto é um elemento, um caractere especial. Então, eu vou colocar barra, barra aqui. Duas contra barra. E o que mais eu vou excluir? Vou remover os traços. Então, vou dizer assim, ó, ou, a barra em pé significa ou traço.
Com isso, os nossos CPFs aqui já estaria bem próximo de ser igual, né? Mas eles ainda têm um problema. Isso aqui só tem um zero na frente, e quem trabalha com Excel sabe que o Excel engole os zero à esquerda. E se não tiver lá no formato texto, que Excel deveria ser tratado como texto e não como número, o CPF deve ser tratado como texto e não como número. Se ele não está tratado como texto, ele vai perder esse zero, porque o zero à esquerda não vale nada numericamente. Mas eu poderia fazer assim, ó. Vou botar um pipe para tratar tudo de uma vez. str pad de quem? Dele, né? Que é o primeiro. Só que ele vai dizer o seguinte: qual o tamanho de um CPF? Um CPF tem 11 caracteres. E qual lado? Deixa eu botar até aqui só para visualizar. O wide. Wide. Tem 11. Qual vai ser o size? Eu quero que seja na esquerda. Se tiver menos do que 11, na esquerda, o pad vai ser quem? Zero. Então, tem menos de 11, à esquerda ele insere um zero. Vamos ver isso funcionando? Opa. Então, aqui que tinha, não tinha um zero, ele acrescentou zero, aqui já tinha completo, aqui já tinha completo, ele não fez nada. Vamos repetir o teste lógico agora? Verdadeiro. Então, essa é uma forma de fazer correções no CPF e padronização, né? Ok? Deu falso porque não está igual. Acompa- Tem esse detalhe aqui, ó, no pad, ó. O barra barra, o ponto, e depois a barra em pé, que é o ou traço. Ok? Podemos avançar? Tá, deixa eu. Tá. Manda ver. Deixa eu beber água, que eu já esqueci de beber água. Um negócio de manipulação de texto, ó, no R, hoje está tão avançado que existe um grupo de cientistas políticos liderado por Kenneth Benoit, não sei como é que chama isso, não sei qual é a ascendência dele. Kenneth Benoit. Que eles criaram um pacote chamado Canteda, que eles conseguem fazer modelos de inteligência artificial, podemos chamar assim, para predição de texto. Um dos exemplos que eles fizeram foi pegar os federalistas e tem um grupo de textos dos federalistas que não tem autoria atribuída. Então eles pegam lá e identificam com algum grau de probabilidade de quem seria os textos que não têm probabilidade atribuída. Mas tudo começa assim. Aham. Da vida real, né? Aham. Mas isso é bem possível. Imagina no nosso campo do dia a dia. Eu quero prever
filiações partidárias, não é filiação partidária, né? O termo não é isso. Vamos chamar de filiação ideológica. Bolsonaro versus Lula. Só que as pessoas, vamos supor que as pessoas não têm autodeclarado isso lá no perfil. Twitter, Facebook é outra coisa, ou qualquer outra coisa do tipo. E na postagem também não tem. Mas eu quero comparar e identificar quem é quem. Consigo fazer algum modelo que consegue determinar se a pessoa é mais pró-Bolsonaro ou pró-Lula a partir do que está escrito, né? Tem muita coisa que dá para ser. Isso, isso. Aham. Tem muita coisa a ser feita aí dentro. Vou. Ironia, então. Nossa língua é bem complicada para isso. Quem está fazendo um bom trabalho sobre isso, tem um livro aí para sair, tá no UFPE agora. Ele estava na FGV há algum tempo atrás. Eu esqueci o nome dele. Um colega, rapaz, a gente tá fazendo até um artigo junto. Agora eu esqueci o nome do rapaz. Mas o nome do livro é Texto como Data. Isso, Davi, Suzana, obrigado. O Davi. Da- Davi, não veja essa aula, Davi, que eu esqueci seu nome. O Davi está fazendo um texto específico para trabalhar texto como dados, né? Isso mesmo, Davi Moreira. Bem, continuando nosso exemplo para finalizar aqui a aula, eu vou importar lá da nossa pasta dados essa base de dados chamada artigo das eleições. Vou até utilizar isso aqui. Ela está em formato RDA, então supostamente um Word funciona. Aí o nome dela ela está em dados, né? Que é a pasta, artigos. Isso aqui foi extraído com um RCelo, só que com um módulo que a gente nunca conseguiu implementar ele para ficar fixo no pacote, que era um buscador. Então eu busquei no Cielo, através do R, todos os artigos sobre eleições, publicados até aquela data. Ó, o load, ele carrega um objeto que foi feito originalmente no R, então ele já era objeto, por isso eu não preciso atribuir, ele criou aqui ó, um objeto chamado artigos, e tem 344 observações. Vamos dar um view nele? Oh, o load não, desculpa, artigos. Então, o que é que foi extraído lá da base de dados Cielo? O autor, o sobrenome aí, né? A instituição. Veja que tem umas coisas para ser corrigidas. Tem um monte de vírgula aqui que não deveria ter no início. Endereço da instituição, país, título, ano da publicação, a revista, o volume, o número, a primeira página e a última. Aqui a gente já pode calcular a quantidade, né? O, o resumo em português, em inglês e em espanhol. E o DOI, né? E o número de autores, número de página e o número de referência, o número de autores citados. Então, aqui já dá para fazer uma boa análise. Isso aqui era tudo informação desestruturada em algum momento que passou a ser estruturado. Em- Embora hoje, quer dizer, já tem, na verdade, na época já tinha um formato de dados chamado XML, que é uma espécie de banco de dados. Então, isso foi extraído de lá.
Mas se fosse do texto bruto, poderia também extrair essas informações de lá. Inclusive, uma das funções do pacote consegue extrair o texto completo do artigo, que dá para fazer algumas análises aí legais. Ah, que o Cantedo eu vou deixar para depois. O Cantedo vai ficar como um bônus para vocês pesquisarem, porque ele mudou a forma de instalação. Ele era um pacote só e agora são 3 ou 4 pacotes. Mas esse carinha aqui, bem legal. Isso vale a pena para quem tem algum interesse em análise de texto. Cantedo. Daí. Então, ó, agora eles são vários, né? Ele tem o Cantedo Text Mode, Start, Plot. Eles são vários aí. Ah, tá, vamos ver aqui se dá rock. Vamos tentar. Canteda, instalar o Canteda. Deixa eu deixar comentado aqui. Porque como ele mudou a forma, deixa para depois. Deixa eu mostrar aqui exemplos. Exemplos. Tá, semântico. Deixa eu ver se é esse exemplo aqui. Não. Deixa eu ver. Replicação, texto, análise, literatura. Aí tem uns manuais aqui. Isso aqui é a frequência, né, dos termos, que é a frequência de termos. Breaks. Não é esse exemplo. Mas a ideia do canteiro é que você pode fazer a análise, a classificação, a clusterização, fazer top modeling também com contexto, que é uma coisa bastante interessante. Aqui é o cluster, né, dos textos, quanto com a palavra pertence ao mesmo grupo. E aí, a partir desses tipos de análise que a gente pode estar fazendo essas análises mais complexas de análise de texto. E deixa eu abortar aqui, porque ele mudou aqui como funcionário, o exemplo não está na minha cabeça. Bem, acho que tem uma coisa importante para a gente falar aqui, que a gente pode estar utilizando, que é o if-else para fazer algumas variáveis, fazer algumas análises, etc. Deixa eu pegar aqui o nosso exemplo de artigos, ver uma coisa para a gente. Tá. Combinar duas coisas aqui. Pronto, vamos criar uma variável seguinte. Se a variável país contém Brasil, ou Brasil com Z, Brasil, a gente vai dizer que o artigo é nacional. Se não contém, é estrangeiro. Embora tenha autores brasileiros, que é a grande maioria aqui, que está radicado em outros países. Nós vamos criar essa variável utilizando noções aqui do pacote string. Vamos lá. Então, artigos. Vou botar nacional. E aí eu vou dizer o seguinte: if, else, tá certo? Tá. Então, no if else, o primeiro argumento é o teste. Quem é que eu vou testar? Vou usar o seguinte, ó, str detect, que é uma função lá do string. Quem é que o string vai detectar? Artigos. Se em artigos tem Brasil, e eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Como o Brasil está escrito de várias formas, eu posso fazer isso aqui, ó. Conchete barra
B, quer dizer, ó, se tiver Brasil escrito com B maiúsculo ou B maiúsculo, vai considerar como verdadeiro. Se for com S ou com Z, considera também. Então, na verdade, o que a gente está escrevendo aqui seria Brasil quatro vezes, uma maiúscula com B maiúsculo, uma com B minúsculo com S e outra B maiúsculo, B minúsculo com Z. Basicamente isso. Então, se for verdadeiro, a nossa variável vai receber sim. Se não, recebe não. Deixa eu dar um quebra de linha aqui para ficar. Então, são três argumentos no if else. O primeiro argumento, o teste lógico, que o STR Detect já é por si um teste lógico. E depois, o que vai ocorrer se o teste lógico for verdadeiro e o que não vai ocorrer, e o que vai ocorrer se o teste for falso. Jairo brasileirando aqui. Lá vai, Jairo. Ok. Então, nas revistas publicadas aqui deu um erro. E vamos descobrir o porquê. Eu já imagino. Porque aqui não está vetorizado. Aqui é um problema. É, porque o resultado dela é falso, 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 true, 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 falso. Mas isso aqui deveria funcionar. Brasil. Será que tem algum NA? Que quebrou ali? Deixa eu ver. Não, parece que não. Opa, tá bem lento. Vejamos. Mas isso aqui, por exemplo, não... Ah, gente, claro que vai. Desculpa aqui. Aquele momento que o professor vira aluno. Eu coloquei a base de dados, mas não coloquei a variável, né? Qual é a variável? País. Então não ia funcionar mesmo, né? Deixa eu reduzir aqui. Então, consertem o código aí. Artigos, cifrão, culture. País, né? Então não. Vamos lá. Tá, deixa eu executar aqui para ver se, para garantir se dá certo. Gilead tem tanto ele no comando só, que é esse if é o simplificado, como tem ele separado também, uma estrutura separada. Sim, Flávio, mostra aí. Isso, isso. E ela está dizendo, se eu encontrar a palavra Brasil naquele texto, que no caso o texto é o país, né? Que aqui eu tenho algumas, deu uma trabalho também. Peru, Brasil, 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 Portugal, enfim. Se aparecer pelo menos uma vez Brasil, vai ser sim. Ao contrário, não. Vamos dar um table. É uma variável categórica, né? Ela é caractere por padrão, né? Porque a gente está sempre trabalhando. Oh, desculpa, gente. Eu aqui, nacional. Então, dos artigos, 123 são nacionais e 221 são estrangeiros, vamos dizer assim, na base de dados Cielo, né? Artigos sobre eleições. Então, essa é uma forma de estar criando variáveis utilizando o if-else. Eu preciso fazer um teste lógico. Nesse caso que foi com detect, mas poderia ser qualquer teste lógico dos que a gente já viu. ISNA, maior que, menor que, igualdade, diferença, etc. São formas de fazer testes lógicos. Ok?
Agora, uma coisa que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas só porque o Gilean falou aí, uma outra forma de fazer o if else é utilizando o if. Aí eu tenho o teste aqui, com ou chaves, aí faço o teste. Vai ser executado se verdadeiro aqui, se falso eu posso fazer else. Essa é outra forma do if else. Mas isso aqui a gente utiliza mais quando está fazendo alguma programação que não é base de dados. Quando a gente já está na base de dados, que é uma variável só, a, a gente utiliza essa forma simplificada. Ou, por exemplo, quando eu quero carregar várias bases de dados, em cada base de dados uma variável está escrita de forma diferente, eu vou adaptando, né? Aqui é mais essa ideia de programação mais bruta, né? Aí eu utilizo esse tipo de if else, essa estrutura. Mas no dia a dia, dentro de uma base de dados, da mesma base de dados, a gente utiliza essa estrutura aqui simplificada do if else. Dúvidas, questões? Se não, não, vamos seguindo. Vamos carregar, só para treinar o nosso exercício de carregar base de dados, vamos carregar essa mesa, o FPE. Ah, eu lembrei de um exercício bacana. Vamos fazer isso aqui. Read CSV2, dados, que é a pasta, mesa, AL, PE, Assembleia Legislativa de Pernambuco.csv. Deixa eu dar um view de mesa. Ele está com a acentuação tá aqui bagunçada, né? Quando aparece assim com a acentuação bagunçada, há um problema de encoding. Vamos ver se eu acho o encode correto dele. Então eu posso botar aqui o file encoding. O encode é quando é acentuação. Em inglês não tem esse problema, algumas línguas nórdicas não tem esse problema. Mas língua latina, do modo geral, tem o problema de encodificação por causa dos acentos, né? Acento, cedilha, etc. Deixa eu ver se o encode dela é este daqui. 1252. Não, não é. Então vamos recorrer para Latim 1. Não é Latim 1, não escreve, nessa função não escreve assim. Assim também não. Ah, tinha dado só um warning ali, né? Ah, só recuperou o primeiro. Não é o Latim 1. O T, esse aqui é um. Normalmente funciona, que ele é um encode mais genérico. Funcionou não também. O TF8, certo? O TF também foi não. Algum encode aqui miserável que não sabemos qual é. Tá. Responder, vou tentar carregar de outra forma. Vamos instalar um pacote, inclusive o que eu falei início aqui. Deixa eu instalar aqui no console. Para essa base, como é pequena, não faria diferença. Mas base grandes, é bem legal trabalhar com esse pacote aqui, ó. Data.table. Ou não, ou só assim. É só, é direto. Não, não é não. Então, deu erro. Tá. É o data.table. Quando a gente está com base de dados grandes, ela é bem legal porque a gente consegue, inclusive, filtrar colunas e linhas que devem ser carregadas. Eu não quero carregar todas as colunas, não quero carregar todas as linhas já de início. Library data.table. Dentro da data table tem uma função que é freading, que é para ler os arquivos.
Deixa eu ver, mesa. E ela também não achou qual era o encoding correto. Mas enfim, essa miséria de encoding aqui. Qual os. Que é, chama só encoding. Latim. Não é nenhuma dos encodings mais comuns. Deve ser quem salvou essa base de dados quis complicar a minha vida e eu não lembro agora qual era o encode dela. Mas enfim. Show. Não era, bicho? Tá. Vou ignorar isso aqui. Eu vou ignorar esse exemplo que eu ia fazer e vou fazer com. Vou fazer um exemplo mais simples. O que eu ia pegar era o nome de todo mundo e identificar o sexo. Suponha que a gente tenha uma variável aí. Vou chamar ela de autor. A gente está com um artigo ali. E vou dizer que um autor, Maria, José, Eduarda, eh, Pedro. Pronto. Então a gente tem um vetor com isso aqui. Suponho que seja uma variável. E eu quisesse criar um outro vetor ou uma variável com sexo, que eu não tenho. Agora imagine isso aqui com milhares de linhas para verificar quem é e quem não é. Então, para isso, um colega nosso chamado Fernando Meirelles, ele criou um pacote chamado Gender, acho que é assim, BR. É ele mesmo. Instalar ele aqui. Pronto, foi-se embora. Deixa eu deixar comentado. Fazer o live. Então, com esse pacote aqui, eu posso fazer essa classificação, por exemplo, deixa eu ver qual o nome, é o getGen da função. GetGen. Bota aqui, autor. Então, ele vai me retornar essa função, o sexo de cada pessoa baseado no IBGE, né? Baseado na probabilidade de ser de um sexo ou de outro, de acordo com os nomes que são registrados no IBGE. E aqui tem alguns parâmetros. Suponha que. Suponha que. A gente está trabalhando com o estado da federação específico. Através de censo. Aí, então eu poderia colocar o seguinte: ó, state, né? Ah, eu quero Alagoas, porque todas as pessoas que eu estou analisando são de Alagoas. Então, porque existem alguns nomes que têm maior probabilidade de ser masculino ou feminino num estado ou em outro. Esses nomes aqui não são simples, né? Mas alguns desses nomes mais criativos. Então, e aqui eu também posso retornar a probabilidade. Prob true. Então ele me retorna, no lugar de retornar se é masculino ou feminino, ele me retorna a probabilidade. Que no caso é a probabilidade de ser feminino. Então aqui, o primeiro tem 99 transformado em porcentagem, 99%, né? O segundo, que é, quem é o segundo? José.
tem menos de 1% de ser feminino, mas pode ser feminino. Existe muita Maria José por aí. Como existe José Maria, por isso que a probabilidade não é 100%. E assim, consecutivamente. Eu acho que em termos de exemplo extra, coisas que vocês podem utilizar, acho isso aqui bem legal. Dúvidas, questões? Ah, isso dá para fazer. Então, muita coisa assim que pode ser feita utilizando programação. E o bacana do R é assim, ó, tem um camarada que teve esse problema na vida, certamente estava para fazer algum artigo e precisava dessa variável, e a base não tinha. Aí, às vezes a gente pega, que nem essa base da Assembleia Legislativa de Pernambuco, não tem o sexo. Mas isso não é impeditivo se eu tenho uma função, um algoritmo que resolve isso. E aí o Fernando disponibilizou para nós essa ferramenta bem legal. E eu acho que para a gente, cientistas sociais, de modo geral, isso é bem interessante. E muitas vezes estão trabalhando com isso, né? Com base de dados que não tem essa informação. Flávia? Porque aí no caso é a probabilidade de ser feminino. Entendeu? Quantas mulheres em Pernambuco têm probabilidade de ter o nome Pedro? Hum. Maria Pedro. Entendeu? Porque aí é indiferente de ser o primeiro nome, entendeu? Dela. Ok? Questões? E aqui a gente poderia, aqui eu poderia salvar dentro de um vetor, né? Certo. E no caso, deixa eu ter a probabilidade, né? Certo. E teríamos feminino, masculino, feminino. Poderíamos, vou aproveitar aqui para a gente fazer uma função bem legal do string. Eu tenho esse sexo, mas está em inglês, eu quero em português. Poderia fazer o seguinte, str, replace all, de quem? De sexo. Vou criar um combine aqui e vou fazer o seguinte, family vai ser igual feminino, male vai ser igual a masculino. E aqui eu vou botar dentro de um objeto sexo 2. Então, agora eu tenho feminino, masculino, feminino, masculino. É uma função bem legal quando a gente está trabalhando com texto, que é a mudança de elementos do texto, que pode ser utilizado também com expressão regular. No caso deixa eu pegar esse nosso exemplo aqui do texto novo. Esse texto novo, a gente tem, deixa eu só executar ele. Vamos supor que eu quero mudar só essa data, eu quero mudar isso aqui, em lugar de estar 04, eu quero botar de abril. Não vou salvar dentro do objeto, não. Vou botar assim, str replace, aonde? Texto novo. O que é que vai ser mudado? Aqui veja que eu não vou usar o combine, porque eu só vou fazer uma substituição. Eu quero, onde tem barra, digit, duas vezes, e barra. Vai ser mudado pelo quê?
por espaço de abril espaço. Então, o nosso novo texto lá embaixo agora é assim, ó, apresenta R, apresentação 4 de abril de 22, 5 de abril de 22, 6 de abril de 22. E assim poderia ser feito também, ao contrário. Beleza? Pronto, eu acho que aqui temos um grande, vou chamar grande não, um relevante conjunto de funções legais para manipulação de texto e que vocês já podem estar explorando. Como é? Survey. Eu, sim, eu sei, para fazer análise de survey considerando peso amostral. De vez em quando. A maioria dos survey que eu trato é survey eleitoral e a galera ignora peso amostral. Até porque as amostras é bem bagunçada em survey eleitoral. Não, não faz muito. Enfim, vou discutir isso aqui não. Mas aí eu termino não utilizando ele. Mas eu conheço. Então você tendo uma base survey lá, você pode fazer toda a manipulação e depois jogar no pacote survey para fazer a análise. Podemos encerrar? Então, tchau e até amanhã. Amanhã a gente começa a ver um pouquinho de gráficos para ficar mais divertido nosso trabalho com dados.